Olá pessoal, bem-vindo ao canal Psicoanálise. Olha, eu vou falar para vocês, hoje eu vou fazer um vídeo assim, com certeza, o mais polêmico até agora do meu canal. Quem acompanha sabe que aqui eu procuro lidar com os fatos, assim, tentando ver a real, né? Sem querer maquiar, sem querer distorcer e querendo ser justo, né? E mostrar o que é, né? Sem dourar a pílula, né? Porque, como diz, eu trabalho assim numa visão científica, uma análise científica da mente, né? Do inconsciente, né? Então hoje eu estava até meio que relutante a fazer esse vídeo porque realmente é um abacaxi, mas eu, como diz, não vou poder fugir à responsabilidade, né, do meu canal, mostrar novamente, né, qual que é o diferencial dele para os outros. E o diferencial é o quê? É que aqui eu procuro mostrar e sempre ir além ao limite, né? Dentro de uma visão lógica, racional, vamos dizer assim, intuitiva, tá? Que mostre realmente o que está por trás, não o que está aparente. Porque o aparente todo mundo vê, todo mundo percebe. Então vai ser o caso desse vídeo aqui. Ó. Esse vídeo aqui é uma análise do caso do comunicado da separação da Sandy, né, e do Lucas, no canal Altas Horas do Serginho Groisman, né? E esse vídeo eu assisti agora há pouco, né? Feito pelo canal Não Minta Para Mim, do Ricardo Ventura. Ele é um conhecido, vamos dizer assim, analista de microexpressões faciais, né? Linguagem, vamos dizer assim, sutil, né? Então vamos dizer assim, que ele percebe, ele analisa pequenas frações de comportamento verbal ali, né? E deduz alguma coisa, né? E ele fez uma análise dessa situação da separação da Sandy e do Lucas, né? E na minha visão, modéstia à parte, eu achei bem fraca porque não vi nada a mais além do que todo mundo falou, do que parece que teve uma combinação. Todo mundo vai até ali a página 2 e parou. Então aqui na minha modéstia, audácia e petulância, eu vou ir para a página 3 e 4, ou até a 5, certo? Então aqui vai ser um movimento aí que eu peço desculpa para quem é fã, peço desculpa assim para quem pode ficar magoado, mas eu vou querer mostrar coisas que eu não vou dizer que eu vou bater o martelo e vou dizer que eu esteja 100%, com certeza. Mas a minha inspiração e a minha visão da fórmula da mente me leva a ver algo a mais que ninguém está falando, que ninguém está vendo. Então eu posso estar certo ou como posso estar, vamos dizer assim, vendo algo que poderia ser, mas não é. Então eu já deixo esse adendo aqui no vídeo, não estou querendo condenar a Sandy, não estou querendo condenar o Lucas, não estou querendo condenar ninguém. Apenas eu quero expressar a minha visão, que vai um pouco além do que foi falado, do que foi visto. Para mim foi pouco. Para mim está faltando coisa aí. Tá? Então eu vou tentar completar para mim e para vocês, e vocês analisem aí, tá? Espero que vocês, vamos dizer assim, comentem, né? Porque vai ser um vídeo assim para quem assistir, né? Muita gente costuma assistir os vídeos e não comenta nada. Eu peço que nesse aí vocês reajam até para eu poder fazer alguma correção de rota, alguma coisa assim, porque eu vou falar algumas coisas, né? E acho que vai ter motivo para qualquer um se manifestar, né? Dá um ok no vídeo, né? Comente o que vocês acham, o que vocês pensam a partir do que eu vou falar, tá ok? Então, eu vou começar dizendo aqui para vocês, só para abrir assim, vocês ficarem com foco da atenção. Freud, como eu já falei em vídeos anteriores meu, né? Freud, ele diz o quê? O meu tema, vocês sabem disso, né? O meu tema predileto, né, para fazer essa análise à mente, né, que é o, vamos dizer assim, o motor da mente, é o narcisismo, certo? Narcisismo inconsciente, do ego narcísico inconsciente. E Freud, como diz há mais de 100 anos atrás, quando ele começou a estudar e formulou a introdução ao narcisismo, ele dizia o quê? Ele dizia que a mulher, ela tem um narcisismo maior que o homem. Então a mulher é mais narcisista do que o homem. Isso é fato para Freud, eu comprovo e eu acato o que ele falou e eu consigo ver isso hoje até na sociedade mostrando isso aí, tá ok? Então vamos tomar essa métrica. A mulher é mais narcisista do que o homem, ponto. Né? Freud fala isso e eu assino embaixo, né? Aí eu até brinco com o que eu coloco, o que Freud fala eu desenho. Então a gangorra vai mostrar um pouco isso, tá? Eu fiz um apontamento aqui para direcionar o que eu vou falar para vocês, né? Para não ficar muito caótico, né? Então, ó, eu anotei aqui o seguinte, ó. Na relação Sandy Júnior, né, a relação esfriou porque eu mudou de posição, tá ok? Mudou de posição na relação, tá? Então ponham isso aí na cabeça, né? A relação esfriou entre eles, como acontece em várias relações. Esfria e sempre tem um primeiro que sai da posição, que é quando a coisa esfria é porque teve um movimento, teve uma movimentação na relação, teve uma movimentação na relação, uma movimentação de afastamento, tá ok? Pela estatística, a mulher perde 70% das separações e divórcios.
Mais um dado para vocês colocarem na cabeça. Segundo as estatísticas atuais, no mínimo 70, até mais 70, 75% das separações, do pedido de separação é a mulher que pede. E por vários motivos, e muitas vezes até sem motivos, que às vezes tudo tem motivo. Mas a gente diz assim, poxa, isso não seria um motivo para separação, mas é um dos motivos, tá ok? Então, mais esse adendo. Então, resumindo, isso aponta o quê? Como, na minha visão, e pela gangorra eu queria mostrar que a Sandy foi, vamos dizer assim, o cabeça que encampou essa separação. Essa é o que eu sinto, né? Então, resumindo, a separação do casal veio por uma movimentação da Sandy, na minha visão, né? E eu vi assim no vídeo, na minha visão, eu vejo a cara da Sandy quando ela olha. Alguns falaram que ela era nojo, coisa assim, besteira. Como o Ventura, aquele, o Ricardo Ventura, que é o dono do canal, ele fala que também não tem nada a ver. Que ela não tava com cara de nojo, coisa assim, né? Ele tem um canal Não Minta Para Mim, né? O Ricardo Ventura. Alguns apontaram isso, eu concordo com ele. Não tem cara de nojo a Sandy. O que ela tem é uma cara que, pra mim, ela tá... Todos os dois ali estão meio que forçando a expressão porque é uma situação incômoda, ela sai justa. Mas a Sandy está demonstrando uma feição de como que diz assim, eu tenho pena, eu tenho dó do Lucas. Porque ele é um menino bom, né? E entre aspas, ele não merecia isso. Mas infelizmente é a contingência da vida. Então eu vejo ela com essa cara de dó perante ele. Porque na realidade, na minha visão, ela que quis a separação. E ele teve que se conformar e aceitar. E ele faz essa carinha aí, né? Então a Sandy tocou a separação, né? Houve um acordo, na minha visão, por trás, para dar a entender que foi o Lucas que pediu, né? Porque isso criava um balanço melhor ali nas energias, acomodava melhor assim o dilema psicológico, né? Então, na minha visão, a Sandy quis separar, eles ficaram conversando, dialogando, pode ter tentado se reaproximar, resolver a situação, mas não teve jeito. Então, o Lucas foi obrigado, porque não tem como, né? Foi obrigado a aceitar e foi obrigado a, tipo assim, vamos dizer, engolir a situação. Para não ficar uma coisa assim muito pesada para os dois, e vamos dizer assim, até a Sandy também ficar com a pencha de que ela que destruiu o relacionamento, ela tem uma imagem, né, mais forte que do Lucas, né? Vamos dizer, para ser corroída por uma situação dessa, então houve um acordo de colocar como ele que estaria pedindo a separação, porque isso blinda ele um pouco, né, da visão escrachada do povo de corno, vamos dizer assim, né, porque parece que não houve traição, né, aparentemente, isso não é questionado, também não vou discutir porque não tem nenhum subsídio, então eu parto da ideia que não houve traição, né, mas houve essa movimentação da Sandy. Tá, ok? Então foi feito um acordo aí nos bastidores entre eles, né, e sei lá, talvez com a família e tudo, para dizer o quê? Ele vai ser quem vai pedir a separação, para ficar uma coisa mais equilibrada, né? Ele ficar um pouquinho mais protegido e a Sandy ficar numa posição tipo, olha, eu que queria, mas deixa ele assim, porque fica, sabe assim, meio que chumbo trocado, né? Eu dei o tiro primeiro, mas agora fala que foi ele que deu um tiro e a gente fica ali, só os bastidores é que vão saber na real, tá ok? Para fechar, isso me lembrou do quê? Você lembra que os pais da Sandy, né, eram fã na época do filme Grease, né, com John Travolta, né? E o que acontece? O nome dela, inclusive, veio desse filme. E vocês veem uma coisa, eu me lembrei disso assistindo o vídeo aí, né? E o que acontece? O filme é o quê? É uma menina de família, uma menina pura, uma menina assim, tipo como a Sandy como ela foi até hoje. Uma menina comportada de família, de valores, como a menina do filme. Só que no final do filme, o que acontece? No final, nos momentos finais do filme, ela sofre uma transformação. Ela muda de patamar, ela muda de figura, a Sandy no filme. Ela se torna uma mulher mais sexual, mais assim, mais provocante, né? Roupa preta, dançando, numa postura mais, vamos dizer assim, mais empoderada, que bate com hoje com o perfil das mulheres feministas, vamos dizer assim, certo? Então eu fiquei pensando, poxa, você vê, esse é um filme que está lá vamos dizer assim, no mundo imaginário inconsciente da família, da Sandy, né, de todo esse clima. O filme faz parte, é uma bagagem que está na mente da família, dos pais e da Sandy. Tem um peso sobre, certo? Então dá a impressão para mim que ela chegou num ponto, como o filme que vai rolando nos últimos momentos como se fosse uma vida. A menina lá, a personagem, ela tem uma transformação, ela muda, porque ela já não é mais aquela do comecinho, não é mais aquela menina purinha, ingênua, coisa e tal. Agora ela cresceu, ela desenvolveu e ela está em outro nível. Isso me dá a ideia que talvez lá no inconsciente, isso aí foi causando, foi conflitando com a visão da Sandy até hoje, vamos dizer assim,
né? Entre aspas, não digo obrigada, mas desse papel que ela estava cumprindo de boa moça, né? Tanto é que todo mundo ficou de boca aberta quando acabou o casamento dela. Como quem diz, poxa, se a Sandy separou, ninguém mais vai estar junto. Porque ela era vamos dizer assim, ela carregava essa bandeira estandarte, assim, né? Do casal perfeito, de um casal puro, sabe? Então, eu sinto que, na minha visão, que a Sandy chegou um momento que já não dava mais, ela não cabia mais, aí como no filme. Então, vê que, como diz o ditado, né? A vida imita a arte, né? Vamos puxar por aí, né? Então, olha, eu acho que eu já falei mais ou menos o que eu tinha para falar. Agora o que falta é mostrar a situação aqui. O que acontece? Como eu disse para vocês, né, olha, na relação da Sandy com o Lucas, eles tiveram uma relação de amor. Eu acredito, não lembro do começo, mas eles deviam ser apaixonados um pelo outro. Nós dois viveram a paixão, né? Aí o que aconteceu? Casaram, um casamento longo de 20 anos, o que acontece? A paixão esfriou. Chegou uma hora que a paixão esfria. A média foi um ano e meio, 2 no máximo, esfria a paixão. O que acontece? Há um deslocamento da ligação. Ele já enfraquece um pouco. Por quê? Cai pro amor. Então, eles saíram da paixão, provavelmente os dois devem ter saído da paixão, porque com todo esse tempo ficou na relação de amor, certo? Então, nessa relação de amor, né, é uma relação gostosa, bacana, estável, só que se ela começar a esfriar mais um pouco, o que acontece? Dá um afastamento maior para uma amizade. Olha só. Né? Depois que sai da paixão, cai pro amor. E eles devem ter se sustentado muito tempo nessa relação de amor. Só que chegou uma hora que deu uma esfriada. Aí que eu coloco o quê? Um dos dois esfriou primeiro, que é difícil. Nenhum casamento separa os dois juntos. Fala, olha, piscou pra mim, que agora esfriou pra mim. A outra também pra mim, mesma coisa. Não, acontece descompassado. Sempre é um primeiro. Sempre um pula primeiro. Então, na minha visão, nessa relação de amor, a Sandy pulou primeiro para a relação de amizade. E o menino lá, o Lucas, ainda devia continuar na relação de amor, tá? Então eu interpreto assim, o Lucas estava numa relação de amor perante a Sandy, só que a Sandy já estava numa relação de amizade com ele, tá ok? E isso, vamos dizer assim, pode ter sido piorado ainda, essa relação na liga do amor, por quê? Por causa do filho. Queira ou não, o filho quebra um pouco a ligação do casal. Isso é fato, todo mundo sabe e sente na prática. Por quê? Porque o filho demanda atenção, demanda a pessoa construir novas ideias, colocando o filho sempre meio que em prioridade. Então a mulher, que ela tem uma ligação muito mais forte com o filho do que o pai, né? Porque nasceu dela, é uma parte dela. Quer dizer, o Freud já falava, o filho é uma extensão narcísica da mulher. O homem, ele é meio tipo assim, ele tá ali para cobrir os buracos, mas a responsabilidade, tudo, é a mãe. A ligação mais forte é com a mãe. Então isso, não sei se foi esse o motivo principal que gerou o afastamento da Sandy, né? A questão dele ter um filho, porque ela começou a focar mais atenção, mais amor, mais preocupação pro filho, e pode ter deixado o Lucas um pouco de fora, certo? Isso pode ter acontecido, né? Não dá para desenhar porque a gente não tem subsídio, né? Mas você veja bem, o filho em si dá a entender que a Sandy pode ter esse desarranjo, essa movimentação, não só pelo tempo de relação, né? Como pelo foco no filho. Então o Lucas foi tendo que ir aguentando e suportando e ficando nesse compasso, né? Meio que plano B, né? Ali segundo plano, né? Essa é a visão que eu vejo aqui na Gangorra, tá? Então na minha visão foi isso, o Lucas ficou mais tempo na relação de amor e a Sandy já estava na relação de amizade. Agora você vê bem, quando a pessoa esfria de uma relação de amor e parte para uma amizade, o que acontece? Ela começa a ver atrativo, né, em outras figuras. Por quê? Porque a pessoa que se afastou do amor, ela está mais longe da relação, ela está mais solta. Então o que acontece? Ao mesmo tempo que ela está solta na relação de amor, o ego 4 começa a funcionar mais, porque a libido que estava investida aqui, agora está sobrando. Porque, você vê, o investimento de libido numa relação de amizade é pequeno, é pequeno. Numa relação de amor é muito mais forte o investimento. E na paixão é quase que total, é brutal. Tanto é que a paixão, ninguém é imune. Se apaixonou, é um turbilhão aqui, não só psicológico, como químico, sabe? Neurológico. Então isso aqui é uma carga libidinal, vamos dizer assim, usando a psicanálise, muito forte. Depois, um pouquinho mais fraco que a paixão é o amor, também é uma carga muito forte. E a outra, um pouquinho mais fraca que as três, é a amizade. Então se a Sandy, ela saiu pro polo de amizade e não do amor, o menino lá, Lucas, ficou no amor, ele ainda estava com um bom investimento aqui na relação. A Sandy fez o quê? Caiu com a relação de amizade.
O que acontece? A partir do momento que ela caiu para a relação de amizade, a libido que era investida aqui no amor, ele veio polarizar um pouco aqui no narcisismo dela. E aí, como Freud coloca que a mulher é um pouco mais narcisista que o homem, o que aconteceu? Ela ficou numa posição aqui mais narcisista do que o Lucas. Porque o Lucas, ele tem um perfil de um menino bom, como fala na linguagem do Red Pill, né? Um biqueinha, sabe assim? O Blue Pill. Então ele ficou mais nessa relação aqui. Ele continuou muito aqui. A libido dele muito aqui. Porque se ele fosse sair daqui, ele ia querer o quê? Ele ia querer estragar uma relação e querer ir atrás de outra mulher, de outra pessoa. E ele não tem esse perfil, nem a Sandy também. Mas ela tem uma movimentação, por ser mulher, né, por todo esse contexto que eu falei, ela começou a carregar um pouco mais a libido dela aqui na posição narcísica. Tá ok? E isso faz o quê? Faz com que ela comece a olhar menos para cá, para a relação, menos aqui para o Lucas e começa a olhar para outros. Começa a ver mais isso aqui. Porque agora aqui, um pouquinho aqui, mais lá. Um pouquinho aqui, mais lá. É isso que acontece quando uma relação fica desequilibrada. Quando está na paixão, não acontece. Essas pessoas aqui não existem. É aqui, ó. Né? Quando tem a paixão, é aqui, ó. Totalmente aqui. Totalmente aqui, ó. Alta frequência nessa movimentação. Quando cai no amor, fica aqui um pouquinho ali, mais aqui, um pouquinho ali, mais aqui. O amor aguenta a relação, fica aqui. Quando cai para amizade, aí complicou. Aí inverte, é um pouquinho aqui e muito aqui, ó. Um pouquinho aqui e muito aqui. Isso aconteceu, deve ter acontecido muito com a Sandy e também com o Lucas. Então o que acontece? Isso começa a esfriar mais a relação, começa a tornar a relação meio que insustentável. Por quê? Porque a pessoa começa a entrar em tentação, começa a ter um desejo, né, por outras situações, e essa situação aqui vira uma prisão, certo? Por isso que muitas vezes a pessoa que abandona uma relação dessa, ela culpa o outro, que mesmo sendo inocente, ela vê o quê? Ah, você está me deixando numa cadeia, está me deixando presa aqui numa coisa que eu já não quero mais. Aí o outro ele pode estar fazendo tudo que ele pode nessa relação, mas o outro já não está mais querendo essa relação, porque agora tem outra coisa aqui piscando aqui. Tá? Então eu não vou dizer que a Sandy traiu, que eu não acredito nisso pelo perfil dela e pela família e tudo. Mas que ela começou já a olhar para outras coisas aqui, com certeza, bem mais do que o Lucas, na minha visão. Então o narcisismo dela aqui, como diz, ela começou a ter mais aqui do que aqui. Ó. Então ela começou a estar mais aqui do que aqui. Mais aqui do que aqui. Tá? Então é isso que eu digo para vocês. Então essa relação, na minha visão, foi uma movimentação da Sandy. Tá? Ela deu uma esfriada a mais no relacionamento, por ser mulher, né? A mulher como diz Freud hoje, os relacionamentos mostram isso, a mulher é muito mais satisfeita que o homem se acomoda mais, a mulher não aguenta muito vamos falar, a maresia, o tédio, a rotina, incomoda mais a mulher. Quando chega em certo patamar, ela quer buscar outras coisas. Então eu sinto isso na Sandy, por ser mulher, por ser a mulher mais narcisista, por ser a mulher que mais pede separação. Então quem desestabilizou a relação, na minha visão, foi a Sandy. Né? Tem um filme ainda correndo por trás, reforçando mais ainda, né, que ela tinha, como diz, um fantasma ali acutucando, certo? Então, eu quero dizer para vocês que, infelizmente, é uma relação que, como diz, era bonita, que poderia ser ideal, mas não resistiu às movimentações possíveis aqui na gangorra. Tá, ok? E o narcisismo em si, porque, entre aspas, tudo cai para o narcisismo. Eu agora vou até arriscar uma previsão. Eu creio que agora em diante a Sandy vai dar uma mudada. Não só no jeito dela ser como pessoa, eu acho que ela vai dar uma mudada. Pode dar uma mudada no estilo de música dela, sabe assim? Não digo no nível que aconteceu, mas tipo a Luísa Sonza, né? Luísa Souza, sei lá. O nome dela é mais ou menos isso. Você vê, ela era uma menina pura, uma menina do interior, tal. O Anderson Nunes casou com ela, o Whindersson Nunes, né, casou com ela, tal. Dali a pouco ela veio pro show business. Hoje o que ela é? Totalmente o avesso daquela menininha. Não digo que vai acontecer algo nesse nível com a Sandy, mas eu sinto que vai trilhar um pouco esse caminho. Ela não vai se manter como ela estava até agora. Né? Eu acho que ela pode mudar o repertório, mudar o estilo dela de pessoa, arrumar um cara assim que seja mais estrela, né? Para ela, né? Para ela, até mesmo da mídia mesmo. Tanto é que falam que ela já teve um affair, estão comentando o boato, né? Com o rapaz do conjunto, agora que me fugiu o nome. Coldplay, acho que é Coldplay, o vocalista, né? E todo mundo já tá falando, nossa, que ela já tá ali, se jogou pra cima, engamada no cara. É boatos. Mas eu digo assim, a movimentação da Sandy vai ser nesse nível. Tá ok? Eu acho que logo, talvez não tão agora, né? Porque ela vai dar um tempo, vai ser a cabeça, manter a coisa num clima bacana, porque a família quer isso, eles querem isso, querem manter essa imagem bonita, positiva, religiosa, mas ó, sei lá, daqui 6 meses, um ano e tal, a Sandy vai estar com uma pessoa, creio que bem diferente do rapaz aí do Lima, que pelo sinto que ele é um cara gente boa. Um homem assim pra casar, certo? Só que infelizmente a Sandy saiu do ponto, né? Que agora já não cabe mais ela.
tá ok? Então, para não deixar o vídeo muito longo, eu resumo para vocês isso. O relacionamento acabou, infelizmente, né? E eu vejo que por trás disso foi uma movimentação que aconteceu sem querer, sem planejar, da Sandy. Aconteceu na Sandy esse movimento e ela foi tentando levar, tentando administrar, até que teve uma hora que não teve mais jeito de conversar e a saída foi o quê? Vamos separar, mas para não ficar aquele clima feio, horroroso, a coisa foi tudo linda, vamos manter a amizade, né? Vamos manter assim um clima assim cordial, afetivo dentro do possível, né? Mas infelizmente o Lucas teve que aceitar, né? Teve que engolir a situação, porque não tem como, né? Quando um não quer, dois não brigam, né? Quando um não quer, dois não ficam. Então, resumidamente, quem sabe daqui a uns 2, 3 anos vai sair mais coisas assim e vai mostrar que essa minha análise está bem dentro, ou furada, né? Eu espero que não, porque eu consigo sentir isso, mas vamos deixar o tempo correr. Tá ok? Então quis dar uma visão a mais para vocês, né? Que é um ponto que ninguém colocou. Houve um acordo por trás, tá tendo um acordo, tá tendo uma encenação para que a coisa fique bacana. E lógico, ninguém quer briga, porque, entre aspas, não é culpa de ninguém, né? Porque essas coisas acontecem. E se não houve traição, eu acho que a gente tem que aceitar, né? Não só eles, como a gente mesmo. Poxa, não teve traição, a coisa desandou, vai fazer o quê? Acontece, né? O triste seria se tivesse alguma traição no meio, que eu acredito que não. Mas vamos deixar o tempo rolar para ver o que sai. Né? Sem traição, eu vejo que houve realmente a movimentação da Sandy por questões narcísicas. Não é nada com o Lucas. Para mim ele é um cara bacana, deve ser um pai maravilhoso, uma pessoa maravilhosa, mas para Sandy chegou um momento que é pouco, tá? Devido ao escalonamento, um pouco, não tanto, do narcisismo dela. Tá? Então ela foi vítima do narcisismo feminino, da mente feminina narcísica, como Freud disse. Chegou a um momento que para ela o que tem é pouco, ela quer algo a mais e vai ter que sacrificar a relação, sacrificar em parte a família, né? E vamos ver o que vai dar, tá ok? Espero que vocês curtam esse vídeo aí, comente qualquer coisa que vocês acham, dê um sininho, dê um joinha para que, né, o vídeo repercuta e a gente chegue a alguma coisa a mais no debate aí, tá ok? Então era isso aí. Então é isso, obrigado por sua atenção. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva, que dê o joinha para curtir, me ajudar a desenvolver o canal, tá ok? Se tiver interesse no livro que eu recomendo a ler, né, porque a Fórmula da Mente, Teoria da Gangorra, parte desse livro aqui, tá? Com uma leitura fácil, gostosa de ler, tranquilo, tá? Eu recomendo que você leia o livro, se tiver interesse em consultoria, em fazer terapia, né? Você pode marcar pelo zap que está na descrição e aqui também na tela sempre está aparecendo no vídeo, tá ok? Então é isso, vamos a seguir, né, divulgando essa teoria, essas ideias, né? Espero que você me acompanhe nos próximos vídeos. Valeu!